Então, a paz, queridos, nós estamos aqui para mais um encontro e nós iremos orar. Onde você estiver aí, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graças por essa tarde, por esse momento incrível, onde nós nos reunimos aqui por você e para você. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós desejamos nos tornar mais profundos no Senhor. Há um desejo em nós de adentrarmos uma realidade mais profunda, onde os alicerces ficam sólidos, firmes. Nós queremos também conhecer, Senhor, coisas que estão no Senhor. Nós queremos conhecer, Senhor, características tuas. Nós queremos nos adequar ao que tu espera de nós. Nós queremos, Senhor, vivenciar tudo que está disponível no Senhor. Por isso, Senhor, nos leva a lugares mais profundos, nos leva a um lugar onde queremos ouvir a tua voz e obedecer e se alinhar e colocar em prática e viver tudo que temos para viver. Pai, eu oro e já rejeito toda voz contrária, tudo aquilo, Senhor, que vem para manietar, Senhor, para distrair, para roubar. Pai, nós rejeitamos. Somente a tua voz tem peso sobre nós, somente a tua voz tem poder sobre os nossos ouvidos. Portanto, vem com a voz que nos alinha, vem com a voz que nos direciona, vem com a voz que nos impulsiona, vem com a voz que nos encoraja, Senhor. Pai, nessa tarde eu oro e já te agradeço pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, Gálatas, capítulo 3, verso 16. Você que está com a tua Bíblia aí, Gálatas, capítulo 3, verso 26. Tá? Nós vamos ler. Nós estamos vindo aí de uma sequência construindo um entendimento. Falamos muito sobre paternidade e filiação nos últimos 2 dias. Nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos lá, Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Então, o que a gente percebe, querido? A gente percebe que pela fé nós nos tornamos filhos. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. E no texto que nós lemos agora, nós vemos uma garantia que pela fé em Cristo, a fé em Jesus Cristo, todos nós recebemos a garantia que somos filhos. E o próprio Deus, ele nos assumiu. Deus, ele nos deu uma certeza em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, que vai dizer: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vou repetir para você o que está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando nós cremos, nós nos tornamos filhos. A fé, ela nos conecta a esse lugar de filiação. Amém? Esse lugar que temos dificuldade de assumir, pela fé, nos tornamos. Quando recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. E 2 Coríntios diz que ele seria nosso pai e nós filhos e filhas. E quem disse isso foi o Todo-Poderoso. Então a gente percebe que há uma urgência de entrarmos nesse lugar onde nós assumimos a paternidade de Deus e vivenciamos essa filiação
mas sabendo que pai e filhos vivem em relacionamento. Então não basta somente eu ter a certeza que ele é pai, como Coríntios disse, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, e nem ter uma certeza que eu sou filho por intermédio de Jesus. Eu recebi a filiação, eu vim para os que eram meus, mas os meus não receberam, mas todos quantos receberam foram feitos. Não adianta eu também entender a minha filiação, mas isso não gerar nenhum tipo de relacionamento. Porque pais e filhos, eles são para se relacionar. E o reflexo da sociedade são pais e filhos, a cada dia mais distantes uns dos outros. A sociedade impõe um modelo onde perde-se a referência de quem é quem e não há conexão entre um e outro. Então nós estamos resgatando a paternidade de Deus, assumindo nossa filiação, tomando posse dessa filiação, mas a partir desse lugar de entendimento eu me relaciono. Então a gente pode voltar lá na primeira live, que quando reconheço, eu honro. Então agora, recebendo através da palavra a revelação da verdade, eu começo a me relacionar. Então eu quero falar para vocês como o pai é. E isso me fará, como filho, querer estar com ele, se relacionar com ele, tá? Então o primeiro atributo, ele é um pai que disciplina seus filhos. Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, verso 7 e verso 8. Hebreus capítulo 12, verso 7 e verso 8. Olha o que vai dizer a palavra. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então o escritor dos Hebreus vem falando que Deus é um pai que disciplina, e ele fala: se os teus pais na carne, segundo a carne, corrigia, quanto mais o Senhor. Olha o que ele está dizendo: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Então olha só, querido, Deus nos trata como filhos. Agora, qual filho que o pai não corrige? Entenda bem, a paternidade de Deus, ela não é negligente. A paternidade de Deus, ela é uma paternidade perfeita. E o pai negligente é o pai que se ausenta da responsabilidade da correção. Entenda bem, o pai que não corrige,
ele prejudica o desenvolvimento do filho. Agora, Deus, a paternidade perfeita de Deus, ela não é negligente, porque muitas vezes nós achamos que corrigir não faz parte. Só que a paternidade de Deus, ela vem com amor e correção. Caminham juntos. E quem ama, corrige. Quem ama diz não. Quem ama segura pela mão, diz, olha, não vai por aí. Então Hebreus está dizendo que Deus nos trata como filhos e Ele nos corrige. Mas se você está sem correção, Ele está dizendo, logo sois bastardo e não filhos. Por quê? Porque o lugar do relacionamento entre pai e filho é um lugar de correção. Se nós não vivemos essa correção, logo não estamos vivendo como filhos. Porque filhos são alinhados pelo pai. Filhos são corrigidos pelo pai. E o escritor vem dizendo que, além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar muito mais submissos ao pai espiritual e então viveremos? Ele está dizendo sobre a submissão ao pai espiritual, que gera vida. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que lhes parecia, ou seja, nossos pais terrenos nos corrigiam segundo os modelos que eles acreditavam ser corretos. Mas Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para que haja aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus é um pai que se relaciona com o filho com correção. E essa correção visa o quê? Visa o aproveitamento. A correção de Deus visa o aproveitamento, visa sermos participantes da sua santidade. A correção de Deus está nos separando para viver como Ele vive. A correção de Deus está nos conduzindo a participar da sua santidade. A palavra diz, sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. A Josué lhe disse, santificai o povo hoje, porque amanhã eu farei proezas no meio de vós. Então, querido, olha só, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ninguém gosta de ser disciplinado. E no momento somos confrontados. No momento não estamos alegres. Parece não ser um momento de alegria. Você já foi confrontado por Deus? No momento não é um momento de alegria. Você já foi confrontado pelo teu pastor, disciplinado, pelo teu professor na escola, pelos teus pais em casa. No momento, você entra em crise, você não quer. Você fica triste, porque a disciplina, ela produz esse tempo de tristeza, que é até válido para que haja reflexão. Mas depois, diz a palavra, que a disciplina do Senhor, com efeito no momento, pode até nos deixar triste, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, ou seja, aqueles que se submetem à disciplina, que estão se exercitando em um lugar de disciplina, de correção, esses começam a produzir fruto pacífico, fruto de justiça. Aleluia! Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos. O Senhor está falando de restabelecimento das mãos e dos joelhos.
Entenda bem, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Quando nós olhamos para joelho aponta para lugar de oração. O joelho, ele também é um lugar de articulação que te faz se mover. Uma pessoa com problemas de joelho, ela tem dificuldade de se mover, não anda direito, está sempre sentindo dores, sempre precisando parar. Mas o Senhor fala sobre restabelecimento dos joelhos trópegos. E Ele fala restabelecer as mãos decaídas, as obras. Mão aponta para a obra, mão aponta para as coisas que fazemos. Então eu entendo que Ele termina esse trecho dizendo: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, ou seja, para que você seja modelo para aqueles que estão mancando também. Restabelecei o caminho. Que caminho? O caminho do relacionamento entre pai e filho. Esse caminho traz correção, e se antes eu obedecia os meus pais na carne, que me disciplinava segundo aquilo que eles julgavam ser correto, quanto mais não temos que estar em submissão ao nosso Pai espiritual. Isso gera vida. Isso gera vida. Amém? Então a correção do Senhor traz aproveitamento e nos faz participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento produz tristeza. Talvez não seja a alegria que teremos em um momento de correção ou disciplina, mas logo depois, entretanto, isso produz frutos pacíficos, frutos de justiça. Então, seja tocado por essa palavra aí onde você está. O Senhor restabeleça os teus joelhos trópegos e tuas mãos descaídas, e que você se reposicione em um lugar com o Pai e seja exemplo para aqueles que estão vindo após você. Então, eu não sou bastardo, você não é bastardo. Nós não somos filhos que andamos sem disciplina e correção. Nós vivemos nesse lugar de relacionamento. Ele não é só pai, eu não sou só filho. Nós não andamos desgarrados, pelo contrário, andamos unidos em relacionamento, vivendo o que? A disciplina, vivendo um lugar onde somos corrigidos pelo Pai, porque Ele ama seus filhos. Deus vos trata como filhos, e Deus ama seus filhos. E qual pai que não corrige seus filhos? Amém, querido? Deus é um pai que se preocupa com a tua vida. E o propósito da sua disciplina e da correção é sempre te abençoar e não te castigar. Nós temos uma cultura de achar que quando somos confrontados e disciplinados, nós estamos sendo castigados. Não, nós estamos sendo abençoados. Receba a correção de Deus como bênção. Receba a correção do teu pastor como bênção. Receba a correção do teu pai como bênção. O teu professor da faculdade, teu professor na escola que está te corrigindo, receba como bênção. Ele corrige para acertar, para que tenhamos um bom aproveitamento, para que tenhamos participação naquilo que ele desfruta. No caso da paternidade de Deus, para que tenhamos aproveitamento e sermos participantes da sua santidade. Por isso precisamos viver o lugar da disciplina. Amém? Então Deus não quer castigar, Deus quer abençoar. A disciplina visa abençoar e não castigar. Há situações que passamos na vida que o Pai permite para trazer disciplina e correção. Então entenda, um relacionamento entre pai e filho, ele vai passar por um momento de tribulação, de aflição. Mas a verdade é que nós precisamos entender que toda disciplina e correção
É o Pai nos permitindo participar de coisas maiores, de coisas incríveis. Ele quer nos desenvolver, Ele quer nos esticar. Amém? A pergunta é, e eu vou fazer essa pergunta, você vai responder aqui nos comentários. Vamos lá. Você já foi disciplinado por Deus? E qual foi o resultado? Coloca aí. Você que já foi disciplinado por Deus, e qual foi o resultado? Coloque aí nos comentários. Deus, Ele disciplina, Deus, Ele corrige aquele que ama. Se nós fomos corrigidos pelos nossos pais terrestres, terrenos, na carne, quanto mais não estaremos em um lugar de total submissão ao Pai espiritual. E isso vai trazer vida. Isso vai trazer vida. E o que Deus faz por nós é visando o aproveitamento e nos levarmos a sermos participantes da sua santidade. Da sua santidade. Então, se você já foi disciplinado, coloca aí. E qual foi o resultado dessa disciplina? Você já entrou no lugar de correção com Deus? E qual foi o resultado dessa correção? Esse lugar de estreitamento, onde Deus te trouxe para perto e chamou tua atenção. Qual foi o resultado disso? Coloca aí o resultado. Qual nível você entrou, onde você alcançou. A disciplina, ela traz maturidade. Escreve aí se você está com caderno, se você está com papel. A disciplina, ela traz maturidade, ela traz sabedoria. A Carla botou sim, me tornei mais madura em todas as minhas áreas da vida. Maria de Fátima, sim, trouxe entendimento. Maicon Penha, sim, trouxe maturidade, sim. É isso, a disciplina, ela traz maturidade, nos tornamos mais maduros. E o Senhor quer que nos tornemos ruios, filhos mais maduros. A irmã Adriana botou, sim, obediência e persistência. A Jéssica, sim, me tornei mais madura, com o entendimento verdadeiro daquilo que Ele reserva para mim, maturidade e entendimento. Isso, quando nós vivemos o lugar da disciplina e da correção com o Senhor, isso vai gerar maturidade, isso vai gerar também sabedoria, né? Isso também vai glorificar ao Senhor, isso também nos livra do inferno. Nós vamos entrando na rota da santidade que nos leva a ver o Senhor, a sermos participantes de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Entenda bem isso. A Bíblia diz que por intermédio da palavra Ele nos lava e Ele nos torna santos. Ele produz santidade na igreja para que Ele possa apresentar a igreja a Ele mesmo, né? Sua noiva, igreja gloriosa. Olha que maravilha. Então, quando eu me exponho à verdade, à correção, à disciplina, ao lugar da disciplina, eu vou sendo participante da santidade de Deus. Isso vai me levar a viver para sempre com Ele, tá? Isso nos livra do inferno. Isso evita que vivemos uma vida infeliz. Você não nasceu para viver uma vida infeliz. Amém? Então precisamos ser filhos que se submetem a esse lugar da disciplina e da correção, porque Ele vai nos alinhando segundo o coração dEle, segundo aquilo que Ele tem para nós. Vamos lá. Então, o primeiro atributo, Ele é um pai que disciplina os seus filhos. Segundo atributo, Ele é um pai que nos ama e sempre nos espera cheios de compaixão. Vamos lá, 1 João capítulo 3, verso 1, você que está com a palavra aí, 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão
o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Então, o que João escreve sobre o grande amor que nos tem concedido o Pai, Deus é Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha, o grande amor concedido pelo Pai ao ponto de sermos chamados filhos, e de fato somos filhos de Deus. João afirma, de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não conheceu. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então ele está falando da era vindoura, do que ainda está para acontecer no futuro, e é maravilhoso. Querido, Deus é um Pai que tem um amor incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional por nós, ao ponto de entregar sua própria vida por nós, sem extinção, sem preferência. Deus não tem preferência. Amém? Todas as vezes que nós nos afastamos dele ou deixamos a sua casa, ele fica sempre nos esperando para voltar. O Pai é um Pai que nos espera, ele tem compaixão, ele quer sempre o filho de volta, tá? E ele tem amor e compaixão para liberar, tá? Não há limites para o amor e a compaixão do Senhor com os seus filhos. Então, o que João está falando, nós podemos conectar a Lucas capítulo 15, do verso 20 ao 22. Olha só o que está escrito, Lucas 15, do 20 ao 22. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Oh, aleluia! Então aqui fala do regresso do filho pródigo. Qual é a predisposição do coração do pai? Quais são as atitudes? As atitudes são: o pai está de braços abertos, ele manda pegar uma nova veste, um anel, ele manda matar um novilho, e ele diz: olha, regozijemo-nos. Por quê? Porque o filho voltou. Então Deus, ele é cheio de amor e compaixão, não existe medida. Às vezes nós entramos, em um relacionamento com Deus cheios de culpa, e esse lugar de culpa, ele precisa ser um lugar reflexivo, que vai produzir arrependimento para uma mudança, para voltarmos a um lugar de filiação, de paternidade, não para te tirar dali. Então a culpa, ela é benéfica quando ela produz arrependimento e você se aproxima de Deus. Mas a culpa, ela é maléfica quando ela te afasta de Deus. Então você não pode chegar diante do Senhor e fazer que a tua culpa te afaste. Não, a tua culpa precisa se aproximar. A tua culpa precisa ser o start para que haja arrependimento e mudança. Então, a culpa, ela é eliminada. Ela é só uma porta de entrada. Eu me sinto culpado e eu me movo ao arrependimento e eu começo a desfrutar de um lugar de amor e compaixão que o Pai sempre esteve disponível. Ele sempre esteve disponível e Ele sempre teve disponível para mim. Amor e compaixão, isso é característica do Pai. Amor e compaixão é característica do Pai. Pai nunca vai te colocar para fora. O Pai sempre vai te colocar para dentro. Pai, ele vai sempre te aproximar e ele não vai te distanciar. O convite do Pai à mesa,
o convite do Pai ao relacionamento não é para que você seja punido, mas é para que você aprenda, para que você se desenvolva. Ele tem compaixão e amor para os seus filhos. A pergunta é: alguém aqui já experimentou a compaixão e o amor de Deus? Escreve aí nos comentários. Alguém já experimentou essa compaixão? Alguém já experimentou esse amor? De ter chegado diante de Deus arrebentado, cheio de culpa, cheio de medos, cheio de pecados, e o Senhor se manifestou com amor e compaixão. Se você já experimentou o amor e a compaixão de Deus, escreve aí no comentário. Eu quero ser edificado pelo teu testemunho. Amém? Então ele é um pai que disciplina seus filhos. Ele é um pai que nos ama e sempre nos espera cheio de compaixão. Agora, o terceiro atributo, e eu quero encerrar essa live com isso, é: tudo que é dele é nosso como filhos. Então, primeira coisa que temos que entender: ele é um pai que disciplina seus filhos. Segunda coisa, ele é um pai que nos ama e nos espera cheio de compaixão. Terceira coisa, tudo que é dele é nosso como filhos. Amém? Podemos continuar em Lucas. A gente vai ver Lucas 15, do 28 ao 31. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-vos com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Meu filho, aí ele está falando para o mais velho: tudo que é meu é teu. Tu sempre esteve comigo. Tu vê que essa síndrome do filho mais velho às vezes atinge a nós que já estamos na igreja há um tempo, nós que realizamos obras há algum tempo, nós que estamos envolvidos com as coisas do Senhor há um tempo. Muitas vezes nós estamos com essa crise. Nós temos tudo, mas não nos sentimos satisfeitos. Não temos discernimento de que tudo que é do Pai é nosso. Nós não temos discernimento da herança. E essa insatisfação, ela precisa ser deixada de lado. Nós precisamos ser tomados por um sentimento de satisfação e nos alegrar com a chegada dos mais novos, né? A paternidade e a filiação, ela não é algo, ela não é só minha, né? São muitos irmãos. Então você vê que o filho mais velho começa a questionar a chegada do mais novo, questionar o que o pai estava fazendo pelo mais novo. E o pai diz: olha, meu filho, tu sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Tu pode tocar em qualquer coisa, tu pode acessar qualquer coisa. O problema é que nós nos esquecemos desse lugar, nos tornamos insatisfeitos, acostumados a viver na casa do pai como servos. O filho mais velho estava ali servindo. Ele disse: olha, eu te servi todo esse tempo. Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem. Querido, o filho não pode ter um coração de empregado, um coração de cumpridor de regras e achar que isso é o bastante. O evangelho, o relacionamento entre filho e pai, não é um relacionamento de cumprir regras, mas de amor. Então não adianta servir, ter um coração de empregado, ter um coração que cumpre regras, se não ama, se não se relaciona. Consegue compreender isso?
Então, muitas vezes nós estamos com Deus dessa forma, nós estamos servindo, mas servindo não em amor, não como filho, porque o filho é servo, mas o servo pode não ser filho. Anota isso aí, o filho é servo, mas o servo pode não ser filho. Entende? Se a mentalidade é de filho, o filho serve. Se a mentalidade é de servo, o servo pode não ser filho. Então a realidade é que nós temos que servir, nós temos que fazer, porque é fruto de uma filiação. O filho desenvolve as obras do pai. Jesus fez isso. O filho, ele leva adiante os propósitos do pai, mas com a mentalidade de filho. Senão você vai entrar em um lugar de questionamento. Deus não é um pai que paga o teu salário no final do mês e quando você não serve ele te manda embora. Pelo contrário, ele é pai, ele não é patrão. Deus é pai. E a realidade é que esse filho, ele perdeu a noção de que sempre estava com o pai e de que tudo que o pai tinha era dele. Olha aqui, o nosso pai é um Deus que pode todas as coisas e tudo pertence a ele. E ele disse que tudo o que tenho é seu. Neste texto lemos que esse filho vivia na casa do pai e nunca recebeu nada do pai. A pergunta é, em sua opinião, qual o motivo de muitos filhos viverem na casa do pai e não receber nada dele? Qual o motivo dos filhos estarem na presença do pai e não receberem, não se sentirem amados, afetados? Queridos, a conclusão que a gente chega nessa tarde é que nós não temos um Deus que é pai, e sim um pai que é Deus. E ele nos ama e se preocupa com seus filhos. Temos um pai que está sempre presente, jamais se esquece dos seus filhos e cumpre tudo o que promete. Essa é a característica do pai. Se nessa tarde alguém aí nessa live, ou talvez você vai assistir em outro momento essa live, que ainda não é filho de Deus, ou está afastado, ou não tem esse sentimento de pertencimento à família de Deus, ao Pai, ele te convida a receber o espírito da adoção e se tornar filho. Receba o espírito da adoção, por quê? Porque o relacionamento, para ele acontecer, é necessário entrarmos nesse lugar, recebendo a paternidade, assumindo o lugar da filiação como filho e se relacionando num lugar secreto, num lugar essencial, na comunidade de fé, se relacionando, se deixando ser corrigido por ele, sabendo que ele tem amor e compaixão para com todos, é inesgotável, o amor é incondicional, sabendo que tudo que é dele é teu, sendo satisfeitos por aquilo que tem e por aquilo que vive no Pai. Resumindo, vivendo um relacionamento saudável de paternidade. É isso. Um relacionamento saudável de paternidade. Pais e filhos, quando se encontram, nada mais importa. Tudo perde o valor se comparado ao amor do Senhor. E quando eu estou nesse lugar, sabe, querido, eu sou desenvolvido, eu sou esticado. Os filhos, eles precisam crescer mais que os pais. A intenção do pai é sempre empoderar seus filhos. Isso, no relacionamento com Deus, no relacionamento geracional, entre pais espirituais, filhos espirituais, pastores, ovelhas, entre pais biológicos e filhos biológicos. A intenção de uma geração é empoderar outra geração, é levar ao desenvolvimento. E na paternidade de Deus, nós lemos em Gálatas que o objetivo do Senhor é um bom aproveitamento e fazermos participantes da sua santidade. Deus, nosso Pai, o Abba,
Ele quer que você tenha um bom aproveitamento e Ele quer te fazer participante da natureza dele. Eu termino essa live dizendo isso, queridos. Não pare. Busque esse Pai, se relacione com Ele, se deixe ser corrigido, se lance na compaixão e no amor dele. Saiba que tudo que é dele é teu, você é herdeiro, co-herdeiro de Cristo. Nós já estamos nessa realidade, portanto, temos que desfrutar e avançar. E em breve, num tempo breve, seremos o que haveremos de ser. Seremos glorificados, porque uma vez justificados em Cristo, santificados pelo relacionamento com o Pai, pela sua palavra, um dia seremos glorificados assim como Ele foi. A Bíblia diz que a nossa pátria não está na terra, a nossa pátria está no céu, de onde Ele virá, e assim como Ele foi glorificado, nós também seremos glorificados, e nós viveremos com Ele para sempre, nós viveremos com o Pai para sempre, tá? Eu termino essa live orando, onde você estiver agora. Senhor, nesse momento, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso. Certo, Senhor, que não existe lugar melhor para se estar do que na Tua presença. O Senhor olha, sonda, conhece o nosso interior. Muitas vezes estamos em cacos, estamos, Senhor, destruídos por dentro, mas nesse lugar, Senhor, não pode haver o reconhecimento, não pode deixar de haver o reconhecimento de que Tu é um Pai zeloso, de que Tu é um Pai que todos os Teus processos são benéficos e estão nos conduzindo para um lugar melhor. Que Tu é um Pai que ama e por amor você disciplina e corrige seus filhos para que haja um bom aproveitamento e para que Teus filhos sejam participantes da Tua natureza e da Tua santidade. Tu é um Pai que está sempre com compaixão e amor, e isso é inesgotável, isso é incondicional e sempre está esperando os filhos voltarem. E Tu é um Pai, Senhor, que tudo é Teu, é nosso. Tu nos torna participantes de tudo que Tu tem, Tu nos torna herdeiros. Senhor, e eu quero entrar nessa verdade da Tua palavra juntamente com os meus irmãos e receber essa verdade. Certo, Senhor, que estamos nos envolvendo, nos esticando. Senhor, isso é maravilhoso. Seja conosco, continue conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém, irmã Adriana, minha mãe. Amém. Mãe, amo a senhora. Irmã Adriana, Deus abençoe. Irmã Fátima, Thaís, Márcio, enfim, todos os irmãos que permaneceram esse tempo conosco. Essa foi a live 10, nós ainda temos mais 11 lives, são os 21 dias de Jornada da Profundidade, onde nós estaremos aqui ao meio-dia. Amanhã nós estaremos aqui, mesmo com os 3 cultos de domingo, nós cumpriremos o propósito, estaremos aqui de meio-dia a 1, então espero você. Irmãos, Deus abençoe, o sábado está lindo, não sei aí onde você está, mas aqui está um sol, desfrute do sol, vá lá, pega um pouco de vitamina D, né? E vamos juntos, nos prevenindo, usando máscara, passando álcool em gel, orando pelos nossos irmãos, né? Alguns irmãos que estão passando por situações delicadas, nós estamos orando para que tudo seja normalizado, tá? Amo todos vocês, que Deus abençoe, um ótimo sábado, fica com Deus.